Sempre me surpreende a estupidez dos eleitores que votam naquilo que, na opinião deles, soa bonito. Vamos pegar nosso vizinho do norte, o Canadá. Eles elegeram um liberal, apesar de anos, se não mais, de decadência econômica, destruição do exército, da marinha e de uma política idiota contra os empregadores. Justamente por causa desses mesmos liberais. E por que escolheram? Porque os canadenses, assim como os ucranianos, por exemplo, decidiram que seu principal inimigo são os Estados Unidos da América. Ou seja, não é o Putin, não é o socialismo, não é a China, não são os homens nos vestiários femininos, não é a admissão em escolas e empregos por critérios raciais. Mas sim os Estados Unidos da América que tentam acabar com as guerras no planeta e estabelecer relações comerciais justas e bilaterais com o mundo todo. Os eleitores, ou seja, o povo, ou seja, seres que não sabem pensar, acham que a verdade é aquilo que eles sentiram. Não sendo pessoas racionais, não sendo assim, eles não se perguntam a que determinada ação pode levar. Por exemplo, o Partido Democrata escolheu seu representante para as eleições de prefeito de Nova York, que declarou que tornaria Nova York uma cidade com preços acessíveis. Votaram nele principalmente pessoas brancas e abastadas, que na verdade não se preocupam muito com os preços em Nova York. Mas a ideia de uma certa justiça em relação àquelas pessoas menos, digamos, menos bem-sucedidas, menos inteligentes, menos alguma coisa, essa ideia agradou a eles. Ainda mais porque eles não acham que pessoalmente vão ter que dividir alguma coisa por causa disso, ou que podem ser prejudicados de alguma forma por isso. Se eles fossem um pouco mais inteligentes em suas profissões, tenho certeza de que teriam tido sucesso. Se fossem um pouco mais inteligentes, perguntariam: o que significa tornar a vida em Nova York acessível? O que isso significa? Nós já discutimos isso e há apenas duas perguntas. A primeira, independente do que te digam, é: o que isso significa? Ou seja, me dê detalhes, certo? E a segunda, na verdade, de quem é isso? A quem isso pertence? Então, existem duas maneiras de tornar a vida em Nova York acessível. Uma é aumentar a renda dos moradores e a outra é diminuir as despesas dos moradores. Como é possível aumentar a renda? Bem, digamos, emitir uma ordem em Nova York de que o salário mínimo por hora na cidade será, digamos, $30. Porque, digamos assim, o senhor candidato a prefeito já lançou essa proposta. Então agora é preciso pagar $30 para as pessoas. Ou seja, em vez de, digamos, $600 por semana, como é agora, um vendedor de fast food ou de uma pequena loja vai receber $1.200 por semana. Ou seja, em vez de 600, eles recebem agora cerca de 15 ou 16, talvez 16,75. Ou seja, cerca de $1.200 por semana. O que vai acontecer nesse mesmo dia? Os preços dos alimentos em Nova York vão aumentar em 20%, 30%, 40%. Assim como tudo o que é vendido em mini-mercados, serviços de automóveis, conserto de aparelhos e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Ou seja, tudo vai ficar mais caro. E o segundo ponto? Há muitos trabalhadores temporários, jovens durante seu primeiro, talvez segundo emprego. Simplesmente as pessoas de quem se pode abrir mão vão perder o emprego em 2000. No ano de 2021, o Congresso publicou uma investigação mostrando que aumentar o salário mínimo por hora de 10 para 12 e depois para $15 por hora em todo o país levará à perda de 1,4 milhões de empregos. E o SFO-BAN, isso é, por assim dizer, do Congresso. A organização também fez a suposição de que, se for estabelecido um salário mínimo de $30 por hora em todo o país, de 7,4 a 11,1 milhões de pessoas perderão imediatamente seus empregos.
A estimativa de perda de empregos em Nova York, demissões. Aliás, a implementação da automação impede que os jovens consigam seus primeiros empregos, por assim dizer, naquilo que é possível. Tudo bem, vou pagar um pouco para ele, mas pelo menos ele vai aprender. Ou ele vai aprender um pouco e quando ele aprender, vou pagar direito para ele. Tudo isso vai acabar. Para quê? Isso vai levar à redução da mão de obra de baixa remuneração. Segundo as estimativas dos nova-iorquinos, de 300 a 500 mil pessoas. Só em Nova York, de 300 a 500 mil pessoas a menos vão trabalhar lá. Ou seja, serão prejudicados justamente aqueles que, teoricamente, nossos social-democratas, os democratas socialistas, querem ajudar. Mas, como dissemos, é possível seguir por outro caminho para reduzir os custos. O que é caro em Nova York? O aluguel é extremamente caro, assim como os serviços públicos, impostos sobre vendas e tudo o que você compra. Lá é quase 9%, na Califórnia é 10% e em Nova Jersey acredito que é 0%. Ou seja, transporte, alimentação, saúde, cuidado com as crianças, entretenimento, tudo é caro. Nova York é 77% mais cara que a média dos Estados Unidos da América, mas certamente há lugares muito baratos na América. O custo médio de vida na cidade de Nova York, incluindo aluguel, varia de 400 a 5.700 por mês, dependendo do bairro onde você mora. Para uma família de 4 pessoas, a variação é de 9.000 a 15.000 por mês. Uma família de 4 pessoas. Se morar em Nova York, nos bairros mais simples, deve ter 9.000 e nos melhores 15.000. Como assim o prefeito pode reduzir isso, tornar acessível? Será que ele pode obrigar os proprietários a baixar o aluguel? Bem, digamos que eu não entendo muito bem a legalidade disso, mas digamos assim, vamos supor. A prática mostrou que quando tiram o lucro do proprietário para que ele não só possa ganhar dinheiro, colocar no bolso, mas também se alimentar e pagar pelos seus compromissos. Mas também sobrasse o suficiente para consertar a casa. Ele não conserta essa casa, não limpa o quintal, não cuida da casa nem do bairro. Ele para de decorar, pintar e tudo mais. Ninguém se muda porque lá é barato. Então, para que fazer propaganda? Porque pintar a casa faz parte da propaganda. Para o bairro. Bem, você sabe, os chamados em Nova York, em Chicago, em toda a América, sim, os traficantes de drogas chegam, naturalmente. Esses são chamados de cafetões de crianças pequenas, prostitutas. Começam os roubos, a violência, a polícia para de ir lá, eles não querem ir e circular por lá, só passam de carro para lá e para cá e não descem. Aliás, o candidato a prefeito disse que vai reduzir o efetivo da polícia, mas vai contratar assistentes sociais completamente desarmados. Naturalmente, eles terão um diploma de assistente social. E provavelmente vai ser uma mulher com mais de 50 anos, que não se move muito rápido. Ela vai acalmar as coisas no lugar dos policiais. Ela vai acalmar o bairro, ou seja, a criminalidade vai aumentar. As pessoas vão fugir desses bairros. Os preços vão começar a cair. Estão vendo, os preços vão começar a cair. E o prefeito vai alcançar seu objetivo. O aluguel vai cair pela metade. Mas o preço será a destruição do bairro ou de toda a cidade, dependendo de como ele vai declarar esse bairro ou até mesmo toda a cidade. Mas, muito provavelmente, ele vai encontrar camaradas que moram nos chamados bairros bons, que vão dizer para ele, vá para outro bairro, ali é onde vamos fazer nosso grande experimento. E quando o experimento acabar, ele não só não será mais prefeito, como estará morto há muito tempo. Aqui estão os impostos do nosso possível, ou melhor, não nosso, graças a Deus, possível, embora os nossos também não sejam melhores. Chimira nomeou 3 chefes do departamento de polícia com base em um critério muito interessante. Todas as 3 eram lésbicas. Assim, o possível prefeito de Nova York não pretende reduzir os impostos. Ele, ao contrário, disse que dos brancos será cobrado mais do que dos negros. Bem, também dos verdes, laranjas e todos os outros. Merecido, pois foram principalmente os brancos que votaram nele. Eles merecem sofrer. E uma vez, Carter e Brzezinski, por assim dizer, foi como se a América trocasse o chá pelo Ayatollah.
E o primeiro contra quem, por assim dizer, ele colocou esse próprio Ayatollah Beka Zakariaka foi contra o próprio Carter, Brzezinski e a América. Quer dizer, se os democratas não fossem tão idiotas, já faz bastante tempo que eu afirmo que qualquer um que vota nos democratas desde mais ou menos o ano 20 é subdesenvolvido ou uma criatura desprezível. Escolha. Os canadenses fizeram o mesmo. Que nós, canadenses, passemos por dificuldades, que nós, canadenses, passemos por momentos terríveis, mas nós vamos escolher de novo um bode expiatório que vai lutar pelo nosso orgulho e independência dos Estados Unidos da América, da qual o Canadá depende 100%, depende. Pronto, ok. O que os especialistas americanos e canadenses nos disseram em janeiro e fevereiro deste ano? Mas antes de tudo, quero destacar que até hoje é segunda-feira, né? Pelo índice, tivemos mais um dia positivo. O mercado de ações fechou em alta. Não foi um crescimento tão grande quanto acho na sexta-feira, mas hoje o índice subiu 275 pontos na zona verde. No geral, o dia foi bom, com certeza. E se vocês olharem aqui, aliás, pessoal, como comentamos na sexta-feira sobre a chamada queda suposta que vocês viram por causa da interrupção das negociações comerciais, vocês podem ver aqui. No meio, que na sexta-feira à tarde houve uma pequena queda, mas ela logo foi recuperada para cima. E adivinhem o que acontece? Na manhã de segunda-feira nós abrimos acima do fechamento de sexta-feira. Em outras palavras, sobre o que estamos falando aqui. Na verdade, o mercado não deu atenção a isso. Os investidores americanos olharam para o Canadá e disseram: eles estão encerrando as negociações comerciais. Isso não faz diferença. Vamos em frente, continuamos negociando, certo? E continuamos crescendo e crescendo nessa economia, onde nos diziam. Não se esqueça que a essa altura já deveríamos estar em 1929, 2.0. Só para ficar claro, 1929, 2.0, significa a repetição da grande, terrível e assustadora depressão. E eu não notei nenhuma repetição, ou ela simplesmente não aconteceu. Parece que deveríamos estar nessa situação, mas as pessoas perdem milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares dos seus 4.001. O mundo e o céu deveriam estar desabando. Bem, não sei. Até o momento não vejo sinais disso. Não, isso não aconteceu. Antes de mostrarmos como Mark Carney reagiu a isso, quero lembrar vocês que durante a campanha eleitoral, claro, foi exatamente por isso que ele tentou se diferenciar do conservador Pierre Poilievre, que inicialmente chegou à vitória. Cara durão, Mark Carney. Como esperávamos, como tentamos avisar os canadenses, aliás, isso sempre deveria ter acontecido. A liderança liberal, é claro, sempre foi fraca, falsa e absurdamente complacente. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou que pretende suspender o imposto sobre serviços digitais. Ou seja, anunciaram em alto e bom som que iriam cobrar imposto da nossa alta tecnologia e gritavam que não iriam ceder. Nunca acabou sendo 36 horas. Agora sabemos exatamente o que significa nunca. Nunca é igual a 36 horas. Eles resistiram por 36 horas. E então leram que não haveria mais negociações com o Canadá. E logo em seguida disseram que, na verdade, não quiseram dizer nada com isso. É como nos filmes ruins, quando alguém é capturado, interrogado, e ele diz: eu nunca vou confessar ou nunca vou revelar nada para vocês. Depois mostram uma tesoura ou um martelo, ou arranham um pouco a coxa ou a orelha dele, e ele imediatamente conta tudo. Como se pensasse em algo, um passo à frente, apenas um passo à frente. Os caras maus e até os bons nos filmes também pegam facas, alicates e começam a usá-los. Bem, pense, um passo à frente. Vocês têm alicate, vocês têm faca, então eu conto. É isso, o que mais dá para fazer? Bem, no cinema eu entendo, o público engole. Aliás, essas mesmas pessoas que assistem aos filmes também votam, então vão engolir. Porque, olha, na minha opinião, porque são idiotas burros. E você, o que acha? Ele vai parar de aplicá-lo e, em breve, apresentará uma legislação abrangente para abolir esse imposto de uma vez por todas. Tudo isso está acontecendo em apenas 1 dia e meio a 2 dias.
Eu vou ser muito incrível. Nós vamos receber o respeito que merecemos. Trump disse. Ok, por enquanto, nenhuma negociação. O Canadá e Mark Carney agem de imediato. Sr. Carney é um cara legal. Senhor presidente, por favor, podemos fazer alguma coisa? Vamos nos livrar disso imediatamente. Sem problemas, senhor. Patético? Absurdo? Sim. Como isso acontece? Mas como isso ocorre tão rapidamente? Uma coisa é fazer uma luta encenada sobre isso por cerca de um mês. Não. Aqui está um artigo de... A Casa Branca diz que o primeiro-ministro canadense Mark Carney sucumbiu à pressão. O Canadá queria receber 3% do que estava lá. Ganham no Canadá. Sério, incrível, né? Maravilhoso. Parabéns, pessoal. E o mais engraçado, ouçam o Vince Dow, ele entende de forma divertida e, no geral, correta a economia política. Aliás, tenham em mente, esse é mais um exemplo da ironia no que outros países nos dizem sobre comércio. Porque, como eu costumo destacar, especialmente quando se trata dos canadenses, vocês ouviram Doug Ford, ouviram praticamente todos esses políticos canadenses que reagem às tarifas fingindo ser grandes defensores do livre comércio. Eles dizem, vejam, as tarifas vão aumentar os impostos para os consumidores. Sim, elas prejudicam a sua produtividade econômica. Ponto final. Tudo nesse sentido. Ok, esses são argumentos justos. Se você quer seguir nessa direção, sem dúvida, há argumentos bastante razoáveis a favor de um comércio mais livre. Então, por que o Canadá e seus políticos frequentemente adotam uma política comercial protecionista em relação aos Estados Unidos da América? Você entende o que está acontecendo? O Canadá, a Europa, o Japão e a Índia impõem tarifas sobre nossos produtos há muitos anos. E quando dissemos, pessoal, removam isso ou vamos impor tarifas de retaliação contra vocês, eles começaram a dizer que quando tarifas são impostas sobre os produtos deles, isso é o fim do capitalismo. Essa é a grande dualidade. Não sei se vocês querem chamar isso de hipocrisia ou de outra coisa, pois por muitos anos vocês praticaram o protecionismo. A América responde, nós queremos uma política mútua. Nós também vamos adotar o protecionismo, ponto final. Os canadenses dizem que o protecionismo é ruim, ponto final. Bem, é como moleques de rua. Como diz a imprensa, hoje chegaram notícias massivas, poderosas, trovejantes. Como eu já disse, as pesquisas de opinião pública com os democratas não são pesquisas de opinião pública feitas para coletar estatísticas, mas sim o censo populacional a cada 10 anos. E com os democratas, um item curioso foi excluído. E a pergunta, você é cidadão ou não? A que isso levou? Ao fato de que milhões de imigrantes ilegais começaram a responder tranquilamente a essas perguntas. É preciso bater na porta deles. Estamos aqui com o censo populacional, não se preocupe, não vamos perguntar se você está aqui legalmente. Ah, não vão perguntar? Então entrem. Então, eles eram ilegais, mas se registravam como moradores do bairro e começaram a ser contabilizados. Ao calcular quantos membros do Congresso cada estado terá e quantos votos esse estado terá na votação geral para presidente. Por exemplo, esse não é um número exato, é só um exemplo para você entender. A Califórnia, por exemplo, envia 53 delegados ao Congresso e tem 53 votos na votação para presidente, baseando-se no fato de que, segundo a pesquisa, temos 40 milhões de habitantes, na verdade, desses, cerca de 5 ou 10 milhões são ilegais. Se, por exemplo, descobrirmos que temos 30 milhões de residentes legais que realmente têm direito à representação no Congresso, a Califórnia pode facilmente perder, digamos, 5 ou 10 cadeiras no Congresso dos Estados Unidos da América e 5 ou 10 votos na eleição presidencial. Um monte de gente saiu da Califórnia, aliás, de Illinois, de Nova York, e no lugar deles chegaram ilegais. O equilíbrio dos estados democratas já deveria ter mudado há muito tempo para o lado dos estados republicanos, mas por causa da fraude, da substituição por residentes ilegais, por ilegais. Aquilo que eu contei não mudou. Os democratas não permitiram votar para mudar essa regra, ou seja, não deixaram colocar a questão de volta. Inventavam todo tipo de coisa. E, aliás, eles também são contra a verificação obrigatória de quem veio votar, sempre votam contra.
Agora, como ficou claro, os republicanos estão trabalhando seriamente nisso e preparando projetos de lei. O Jacaré Alcatraz para sua grande inauguração. Os imigrantes ilegais, sem documentos, serão contabilizados no censo populacional do próximo ano, no censo de 2026? O presidente diz que não, afirmando que os republicanos na Câmara dos Deputados e no Senado já estão trabalhando nisso nos bastidores. Eles já estão cuidando disso. Não se pode subestimar o enorme impacto político que isso vai causar. Isso simplesmente vai virar os Estados Unidos da América de cabeça para baixo. Isso vai tornar o Congresso completamente diferente e ele vai refletir o que os cidadãos americanos realmente querem, e não o que os democratas querem, que trouxeram milhões de imigrantes ilegais para o país. É exatamente por isso que eles os trazem para cá. Se conseguirem aprovar isso no Congresso, será uma grande vitória. Sim, eu diria que é uma ótima ideia, Na administração anterior, os imigrantes ilegais eram liberados no país com uma data de julgamento marcada para até 7 anos no futuro, para 7 anos depois. Por que eles não fizeram isso antes? Todos nós sabemos o motivo. O segredo já foi revelado. É isso, acabou o jogo. Porque os democratas sabiam que, graças à política dos estados santuário, isso atrairia milhões de imigrantes ilegais para seus estados. E então, como os imigrantes ilegais são contabilizados no censo populacional, isso dá a esses estados mais cadeiras no Congresso. Da mesma forma, os estados com a maior população recebem mais votos no colégio eleitoral. É por isso que a Califórnia tem o maior número de votos no colégio eleitoral. 54, muito mais do que qualquer outro estado. E aí surge a questão: os imigrantes ilegais devem ser contados no censo populacional? Os imigrantes ilegais não serão incluídos no censo. Desde 2026, os republicanos na Câmara dos Deputados e no Senado vêm trabalhando nisso nos bastidores, e isso é uma grande notícia. O ocorrido era desconhecido por todos. Há alguns dias, mostrei um programa sobre um aplicativo, um programinha, por assim dizer, né, como se chama, no celular, com o qual criminosos podem evitar a prisão. Não só mostrou, mas também ensinou como usá-lo. Um desenvolvedor de aplicativos se opõe a isso, criando um aplicativo que permite rastrear as ações em tempo real. Ela se chama e, para dizer o mínimo, causa muita polêmica. Agora estamos com Claire, da Ficinem. Como isso funciona, Claire? E quais são as consequências legais? Ou seja, eles supostamente não entendem que isso é uma propaganda e um manual e ingenuamente perguntam: isso é legal? Primeiro descubra se isso é legal ou não, e só depois mostre. Conversei com Joshua Aaron, que trabalha há muito tempo no setor de tecnologia e desenvolveu essa plataforma. Disse que realmente quer que ela se torne um sistema de alerta precoce para as pessoas sobre a localização dos funcionários do Serviço de Imigração e Alfândega. Diz que não quer que as pessoas interfiram nas ações desses funcionários, mas quer que as pessoas tenham a oportunidade de evitá-los completamente, se assim desejarem. Estou empolgado. Eles não querem que as pessoas atrapalhem a polícia, mas querem que os criminosos possam escapar se não quiserem ser presos. Então você abre o aplicativo, ele parece um mapa e os usuários podem... Parece um mapa onde os usuários podem clicar e informar sobre uma aparição na sua região. Usuários da plataforma em um raio de 5 milhas receberão notificações push. Gratuito. Aplicativo para... Anonimamente. E Ron afirma que não coleta nenhum dado dos usuários. Damos de graça. O principal é que os criminosos não sejam pegos, não sejam presos, nem deportados e que possam continuar matando, roubando, estuprando, furtando e atropelando cidadãos dos Estados Unidos da América, porque sentem pena desses criminosos. Se eles forem deportados para San Salvador, não serão eles que vão matar e estuprar americanos, mas talvez sejam eles que serão mortos e estuprados. E nós não vamos permitir isso. Essa é uma lógica incrível, não é? IceBlock App aplicativo. Este aplicativo permite rastrear agentes federais na região e evitá-los.
E a propósito, se você está em um estado santuário, esse status ajuda... A se esconder só... Esse status em si? O Ministério da Justiça já está analisando a legalidade desse aplicativo. Será que o uso dele em um estado de refúgio pode ser ilegal? No entanto, para a CNN, as coisas não estão indo muito bem, porque o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Interna querem responsabilizá-los por promover esse aplicativo. Pedi para ele dizer algo para os líderes de empresas de tecnologia presentes na inauguração. Veja a resposta dele. Eu entendo que vocês têm acionistas a quem devem prestar contas. Eu entendo que vocês têm funcionários que precisam receber salários. Mas em que momento vocês vão dizer chega, basta? John deveria dizer. E se não responderam? Quando perguntei sobre essa plataforma e o fato de Aaron ser contra as atividades... Ah, não se preocupe. O Ministério da Segurança Interna e o Ministério da Justiça já responderam, eles não estão satisfeitos. E novamente, como dissemos no início do vídeo, aqui existem consequências mais amplas. E se você estiver em um estado santuário, contra o qual já foi movida uma ação, e agora você tem uma ferramenta para torná-lo ainda mais santuário? E se você tem ou lança um aplicativo ou sistema de alerta informando que agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega estão por perto, você é culpado de obstrução. Nesse caso, você é culpado de auxílio e cumplicidade. E, aliás, se você é um estado santuário, esse status contribui para o auxílio e a cumplicidade? Só esse status em si. Sim, é exatamente isso que ele faz e as pessoas... É óbvio que nossos agentes, todos os nossos agentes federais que trabalham lado a lado nesses grupos de trabalho, nossos agentes federais do Ministério da Justiça, podem ser prejudicados. Ele está passando informações aos criminosos sobre onde estão nossos oficiais federais e ele não tem o direito de fazer isso. E nós estamos de olho nisso, estamos de olho nele e é melhor ele tomar cuidado. Esse era o nosso procurador-geral ou o ministro da Justiça pró-europeu dos Estados Unidos da América. E, para finalizar, a cereja do bolo. Senhor tirania. Ditadura é centralização do poder, é controle, é punição de acordo com leis e regras criadas especialmente para isso. Decretos e leis regulatórias centralizam a economia, aproximando-a de um modelo de economia planejada. Quando ocorre descentralização e desregulamentação na sociedade, isso significa não uma aproximação, mas um afastamento do fascismo, do coletivismo, do comunismo e até mesmo do admirável socialismo democrático. Ainda não entendo o que isso significa, que ele morra junto com seus irmãos gêmeos idênticos. E eu não te conheço, mas já não te amo. O que está acontecendo em nosso país? Poder centralizado ou poder descentralizado? Está havendo uma tentativa de fazer com que tudo venha dos federais ou de distribuir o poder entre cidades, vilarejos, pessoas, escolas, estados e assim por diante. Aos pais, no final das contas, sim. A economia americana está em alta, e houve alguns. A economia americana está passando por um boom. Muitos analistas econômicos afirmavam que a política do presidente levaria nossa economia à decadência, mas vimos o oposto. Presenciamos uma ampla campanha de desregulamentação. Vimos a inflação desaparecer em comparação com o que era durante os gastos imprudentes e as políticas incompetentes da administração anterior. Gostaria de lembrar ao presidente do Fed e ao mundo que este presidente era, antes de tudo, um empresário e sabe o que faz. Ele tem uma fórmula econômica comprovada que funcionou em seu primeiro mandato presidencial e está funcionando novamente. O único problema que resta são as altas taxas de juros para os americanos. Os americanos desejam empréstimos com juros baixos e merecem essa chance. Porém, infelizmente, as taxas de juros permanecem elevadas. Hoje, o presidente enviou uma mensagem ao presidente do Fed. E se você olhar para esse gráfico, verá que ele mostra as taxas de juros em muitos países do mundo. No topo está a Suíça. Eles pagam apenas 0,25% nas taxas. Camboja, Japão, Dinamarca, Tailândia, Botsuana, Barbados, Taiwan, Bulgária, Cuba, Suécia, Marrocos, Cabo Verde, Coreia do Sul, Argélia, Canadá, Albânia, Líbia, Malásia, China, Nova Zelândia, Trinidade e Tobago,
Tchequia, Bolívia, Austrália, Costa Rica, Bahamas, Kuwait, Papua Nova Guiné, Bósnia, Reino Unido e IE. Todos eles pagam taxas de juros menores que os Estados Unidos da América, que possuem uma das economias mais aquecidas e robustas do mundo. A presidente enviou essa mensagem à presidente do Fed. Nela diz: Jerome, como sempre, você está atrasado. Tem custado uma fortuna aos Estados Unidos da América e continua fazendo isso. Você deveria reduzir muito a taxa. Centenas de bilhões de dólares estão sendo perdidos, mas não há inflação. Ponto. O presidente é pó? Graças à sua política, a inflação está historicamente baixa. Continuaremos a reduzir o custo de vida para os americanos e prosseguiremos com a desregulamentação. Também é extremamente importante que aprovemos esse incrível projeto de lei que representa a maior redução de impostos da história da América. Mas um ponto interessante. Por isso, ditadores e tiranos aumentam não só a dependência do centro, mas também deles próprios. Sim, ditadores arrecadam mais dinheiro, pois sempre precisam de mais recursos. E os Estados Unidos da América, sob a liderança da administração atual, estão promovendo uma redução significativa de impostos. Ou seja, o tirano diz: primeiro, assumam o poder para vocês e sejam responsáveis por suas ações. E segundo, parem de me enviar tanto dinheiro. Vocês mesmos vão precisar dele. Que tirano terrível e excêntrico. Imediatamente me lembrei: ninguém vai dizer que sou um tirano e um excêntrico, só porque gosto de um bom sanduíche com chá. Isso foi lido por Sergei Yursky na minha juventude. E é verdade, a escolha do democrata surpreende vez após vez. Ele é um socialista democrata. Ele é um democrata socialista, na verdade um comunista, que abertamente defende o corte de financiamento da polícia, espalha antissemitismo, exalta grupos pró-Hamas, quer que Israel seja abolido e acha que americanos ricos não deveriam existir. Ele disse literalmente essas palavras neste fim de semana. Esse é um dos representantes do chamado ala do Partido Democrata. Os democratas realmente roubaram tanto dinheiro do Estado que eles simplesmente não vão sair, não vão largar, eles não vão se dividir. Caso contrário, se não tivesse tanto dinheiro roubado assim, eles já teriam se desfeito há muito tempo. Ou seja, assim como houve os Whigs na sua época, os democratas já teriam se dividido pelo menos em duas alas, dois fragmentos, dois movimentos. Um seriam os socialistas, leia-se fascistas, e o outro seriam os liberais moderados. Algo como, bem, se alguém conhece a história da Rússia como Piotr Stolypin, Alexander Kerensky e Pavel Belyukov. Ou seja, ainda antes da revolta bolchevique de 1917, quero dizer, seriam os extremistas de esquerda e os centristas moderados. Para ser sincero, eu gostaria que os dois principais partidos fossem a favor do livre mercado. E, digamos, um partido republicano com inclinação para o Make America Great Again, ou seja, o que chamam de populismo. Eu gosto muito mais dela do que da antiga versão do Partido Republicano. E a outra seria de direita libertária. Então a disputa seria sobre como desenvolver a liberdade e o livre mercado, e não uma luta entre liberdade e centralização do poder, como sempre querem todos os esquerdistas ideologicamente contaminados. Eles acham que essa é a única verdade possível. Quem não está conosco está contra nós, e coisas do tipo. E então, tipo, o candidato a prefeito de Nova York e seus protetores, eu suspeito. E agora, senhores, abaixo haverá um link para o presente. Meu livro Capitalismo 101. É uma leitura interessante para os curiosos. Idade de 17 a 117 anos. Após 117 anos não conversei com mais ninguém, então não sei. E pelo fato de você concordar em aceitar este presente totalmente gratuito de mim, aliás, presentes nunca são realmente gratuitos. Eu estou traduzindo isso na minha cabeça do inglês, eles dizem o tempo todo, é um presente gratuito. Então aqui estou eu. Então, por aceitar de mim este presente gratuito, eu vou te dar uma assinatura gratuita de uma seleção envolvente de vídeos de 10 minutos para o seu café da manhã. E se você clicou, bem, aí você precisa dizer seu nome e depois fornecer seu e-mail. É para esse e-mail que o livro eletrônico vai ser enviado, naturalmente. Nós não enviamos ele pelo mundo todo, como você deve imaginar. Então, depois disso, se em 20 segundos o livro não chegar para você, verifique a pasta de spam, porque provavelmente ele foi para o spam,
Aliás, se não me engano, tem 3 ou 4 opções de formato de arquivo para o seu computador, talvez para o seu iPhone ou alguma outra coisa. De qualquer forma, dê uma olhada lá. E por último, senhoras e senhores, todas as manhãs, 24 horas após esse seu ato concluído, você receberá um vídeo de 10 minutos com este seu humilde servo, que vai, ao que me parece, contar coisas interessantes de forma interessante. E você terá um ótimo café da manhã ou uma viagem matinal de carro. Por hoje encerramos por aqui. Muito obrigado por ouvirem e desejo ótimos presentes para vocês.